Palmas para o Célito aí, para glorificar o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Bom dia, Lagoinha Braga. A graça e a paz do Senhor Jesus. Você sabe qual que é a reação que as pessoas fazem quando a sua seleção faz um gol em uma Copa do Mundo? Você imagina o barulho que acontece, né? A gente grita, a gente fica eufórico, né? Você imagina qual é o barulho que acontece, né? Qual é a vibração que acontece quando uma estéril, ela recebe a notícia que está grávida e vai ser mãe. A alegria que se tem. Você pode imaginar o barulho, a alegria que se tem quando você sabe que alguém que está com um diagnóstico de uma enfermidade e de repente o Senhor vem e cura, a celebração que tem. Existe uma pessoa que merece uma celebração, um barulho santo, que é maior do que todas essas coisas. A palavra diz que ele estava entrando em Jerusalém e cumprindo-se a promessa do profeta Zacarias, que disse que ele haveria de entrar nas ruas de Jerusalém e ser recebido, montado no jumentinho, filho de uma jumentinha. E no domingo de Ramos, um domingo que antecede a Páscoa, Jesus estava sentado em um jumentinho, filho de uma jumentina, cumprindo-se a profecia do profeta Isaías. E a palavra diz que aquelas pessoas em Jerusalém estavam com suas mãos levantadas e com seus ramos nas suas mãos, e eles diziam: Hosana, és bem-vindo aquele que vem em nome do Senhor. Lagoinha Braga, eu sei que você tem muitos motivos para agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez até aqui, mas eu queria que, além de agradecer por tudo que o Senhor já fez, você trouxesse à sua mente as suas promessas, as promessas do Senhor para a sua vida, e você fizesse um ato de fé nesse momento, de dar uma salva de palmas com glória a Deus e aleluia. Maior do que o gol da Copa, maior do que o milagre que vai acontecer, dê a Ele a honra e a glória, porque o Deus que promete, Ele cumpre. Ele é fiel para cumprir. Ele é digno de ser adorado, Ele é digno de ser exaltado. O nome dEle é Jesus Cristo de Nazaré, e é em nome dEle que nós nos reunimos esta manhã. Aleluia! Oh! Você vai pregar comigo, né, santo? Fica aí, por favor. Aleluia! O Senhor colocou uma palavra em meu coração, e antes de compartilhar, eu quero, para não atrapalhar o que o Espírito Santo queira fazer, eu quero agradecer a liderança da igreja, as pessoas da nossa pastora Ana Paula, do nosso pastor Aldo, meu amigo, mestre, profeta. Agradecer a todo o corpo da igreja. Fred, você foi nascer bem pertinho da minha data de aniversário. O Fred faz dia 11, vai ser na quinta, né? Eu faço no dia 12, vai ser na sexta. Dá tempo a gente fatiar um pedaço de bolo. Sexta-feira eu venho de Lisboa voltando para cá, e a gente se encontra e toma um café, amém? E eu estou muito feliz de estar aqui, porque queria contar esse breve testemunho, depois de agradecer. Um dia, quando eu estava me formando no Seminário Teológico Carisma, o Senhor começou a usar uma série de pessoas. E para encurtar o testemunho, o Senhor usou muito fortemente, muito poderosamente, minha querida pastora, amiga, mãe espiritual, pastora Zenete Rodrigues, que chega aqui próximo mês, né, pastora Ana Paula. E ela disse: Célito, quando eu já estava me formando no carisma, ela disse: Célito, o Senhor me mostra um aviãozinho, e é como se fosse um desenho, tem vários pontinhos, e esse avião vai para muitos lugares, mas o primeiro trajeto de pontinho que esse avião está percorrendo é para o continente europeu. Eu acho que você será enviado para muitos lugares, você vai, você volta. Ela disse: você vai de elástico, viu? Você vai, mas quando eu puxar, você volta. Cara dela. E no dia seguinte era a assembleia de envio, lá no Seminário Teológico Carisma. E na assembleia de envio, um homem de Deus, a assembleia de envio é uma solenidade onde os professores, eles oram e enviam os alunos.
E um homem de Deus me abraçou. Eu tenho até um registro desse momento que eu guardo com muito carinho. Ele me abraçou e parecia que a pastora Zenete tinha ligado para ele para fofocar da minha vida. E ele foi e disse assim: o Senhor me mostra você como mestre. E Ele me mostra você como mestre no Brasil, mas também sendo enviado para as nações. E o primeiro lugar fora do Brasil que você vai falar da semente do Evangelho é o continente europeu. Eu não tenho como ficar com a glória. Eu nasci numa cidade tão pequena, 36 mil habitantes, lá no interior do estado do Rio Grande do Norte. Falta até água às vezes lá. Eu não tenho como ficar com a glória, então eu quero dar glória a Ele, porque Ele promete, Ele cumpre. E assim como Ele tem cumprido na minha vida, eu sei que Ele vai cumprir na sua vida, na sua casa e na sua família. Você crê nisso? Diz que não é elegante, pastora, você vir na igreja e estar chorando no púlpito. Pelo amor de Deus, me perdoa. Deixa eu me recompor. Glória a Deus. E desde pequenininho, meus irmãos, desde quando eu morava nessa cidade tão querida, tão amada, que eu nasci e vivi parte da minha vida, a cidade chamada Apodi. Se você colocar Lajedo da Soledade, ô santa, obrigado, tá? Obrigado. Se você colocar, o negócio aqui é chique, é rápido. Se você colocar Apodi, Lajedo da Soledade, lá no Google, você vai ver um fundo de um mar morto que não existe mais. É o fundo de um mar que secou. Eu vim desse lugar, pastora. Aonde parte do território da minha cidade era um mar, não tem mais água lá e virou Lajedo da Soledade. Eu vim desse lugar. E desde de pequenininho, eu era uma pessoa muito, digamos, um menino muito criativo na mente, né? As pessoas falavam as coisas, eu ia imaginando. E a primeira vez que eu entrei numa sala de cinema, quando eu fui a Natal, a capital do meu estado, eu entrei na sala de cinema para assistir um filme de um super-herói. E eu saí da sala do cinema, parecia que eu tinha o poder do super-herói. Alguém aqui já foi assistir um cinema, assistir um filme, aí você sai, parece que você saiu com o poder do super-herói. Tem alguém se denunciando, aleluia. Amém? Já aconteceu isso com você? Eu não sei se você foi assistir Power Rangers, eu não sei se você foi assistir She-Ra, eu não sei se você foi assistir He-Man, eu não sei se você foi assistir Homem-Aranha, mas às vezes a gente vai assistir um filme de um super-herói e a gente sai da sala de cinema, faz até assim para ver se sai, mas não sai. E você sabe por que isso acontece? Você sabe por que às vezes a gente tem esse comportamento, existe parte da nossa estrutura que parece que quer manifestar um poder, quer manifestar algo sobrenatural. Isso não é apenas uma invencionista da nossa mente, isso não é apenas uma obra de um acaso. Tem um motivo para isso acontecer, sabe qual que é? É que lá em Gênesis, quando Deus ele formou o homem do pó da terra, a Bíblia diz que ele fez o quê? Oh, que coisa boa, a Bíblia diz que ele fez o quê? Soprou. E a palavra, o significado da palavra original para soprou, vai dizer que Deus partilhou do seu próprio espírito, da sua própria zoe, da sua própria vida, da sua própria liberdade, do seu próprio poder. Então Deus nos fez com a habilidade da característica do seu espírito, que é o poder. O pecado veio e fez com que essa característica já não mais existisse. E aí veio uma promessa. A promessa do revestimento do Espírito Santo, para reparar aquilo que tinha acontecido lá em Gênesis. E aí quando vem a promessa do revestimento do Espírito Santo, essa promessa, ela aponta exatamente para um batismo de poder. Nós estamos em uma conferência, a conferência do Espírito Santo, e o tema da conferência é o quê? É o quê? É o quê, Lagoinha Braga? Poder e glória. Diga assim comigo: Deus dá poder, mas não divide sua glória. Ele nos dá a glória no sentido de presença, mas glória no que diz respeito à honra, ao louvor, ao mérito, Ele não divide. A glória é do Senhor, porque tudo vem dele e volta para Ele.
E aí um dia, falando sobre essa promessa de revestimento de poder, antes dela acontecer, Jesus ele tem seu último diálogo com os discípulos. O último diálogo de Jesus com seus discípulos, depois que ele ressuscita e antes dele ser levado aos céus, e está registrado no livro de Atos, capítulo 1. É a última conversa presencial de Jesus com os discípulos. Imagine que hoje você fosse ter uma última conversa com alguém, que essa pessoa vai fazer uma viagem, você não vai mais ver ela. Certamente você ia fazer com que essa conversa fosse especial, não é verdade? Porque é um momento especial. Então, nesse momento especial, onde depois de Jesus ressuscitar e antes dele ser levado aos céus, Jesus ele fala de uma promessa que não era apenas para os discípulos da sua época, mas era uma promessa que era para todo aquele que é nascido de novo. A promessa para toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, que iria se espalhar sobre toda a terra, e que esta manhã está reunida aqui dentro desse auditório, e se chama Lagoinha Braga. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1. Livro de Atos, capítulo 1, a partir do versículo 4. Livro de Atos, capítulo 1, a partir do versículo 4, diz assim a palavra do Senhor. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do meu Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentre poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram, repare na pergunta que os discípulos vão fazer: será neste tempo que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou, determinou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus está falando sobre um assunto de alto nível espiritual. Diga comigo, alto nível espiritual. Jesus está falando sobre uma promessa do Pai. O texto bíblico nos deixa claro, a promessa que vocês ouviram falar do Pai. E Jesus está dizendo, olha, porque na verdade João batizou vocês com água, mas dentre poucos dias vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. E quando isso acontecer, vocês vão receber poder. Quando isso acontecer, quando esse batismo, quando esse revestimento acontecer, vocês vão receber poder. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim, não se escandalize. Você está sentado do lado de alguém poderoso, porque foi habilitado pelo Todo-Poderoso. Vocês vão receber poder. Jesus está falando sobre um assunto de alto nível espiritual, porém, os discípulos desapercebidos, tem gente que está desapercebida às vezes. Deus está falando, mas a pessoa não está entendendo o que Deus está falando, porque não basta ouvir a voz de Deus, é necessário discernir o que Deus está falando. E os discípulos olham e colocam uma pergunta política para Jesus. Eles dizem assim, Senhor,
é nesse tempo que você vai restaurar o governo a Israel? Em outras palavras, o que os discípulos estão perguntando aqui é o seguinte: Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai organizar o governo de Israel? Que o Senhor vai fazer com que essa taxa de imposto abaixe? É nesse tempo que o Senhor vai resolver todos os abusos que as autoridades de Israel estão provocando sobre nós? É nesse tempo que o Senhor vai resolver o problema da política? Aí Jesus dá um fora pedagógico. E o fora pedagógico de Jesus, eu quero que você vá na Bíblia agora, porque eu vou precisar que você leia isso, depois você vai dizer isso para si mesmo e para a pessoa que está do seu lado. Olha só o que é que Jesus vai dizer. Verso 7. Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: pare de perguntar para papai o que não compete você saber. Não compete a Celiton saber, a você saber, a essa lindeza de Jesus que está sentado do seu lado saber os tempos, as épocas que o Pai já determinou, já fixou pela sua própria autoridade. O que a palavra está nos dizendo aqui é que já existe um tempo determinado por Deus para cada coisa na minha e na sua vida acontecer, e não há quem possa impedir que isso aconteça, porque não foi determinado por homens que prometem e não cumprem, mas foi fixado pela autoridade daquele que, quando ele libera uma palavra, os céus, a terra e toda a criação precisa se prostrar e obedecer. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: dá para você descansar agora? Porque quando chegar o tempo, quando chegar a hora, vai se cumprir, vai acontecer. É isso que Jesus está falando. E o que eu acho interessante é que depois de Jesus dar o fora pedagógico nos discípulos, ele volta para o assunto. Olha aí para a pessoa que está do seu lado e diga assim: Jesus está insistindo em um assunto com os discípulos. O que ele tem insistido com você? Jesus está insistindo aqui amorosamente, graciosamente. Ele está insistindo com os discípulos, dizer assim: ei, eu estou falando com vocês sobre um assunto de alto nível espiritual, e você está processando essa informação na naturalidade. Olha, eleva o seu nível, eleva a sua visão, coloca os seus olhos sobre os montes, coloca os seus olhos no Senhor, porque somente nele, é somente no Espírito que você vai discernir, vai compreender o que em espírito papai está falando com você. Posso começar a pregar? Foi a introdução. Isso acontece aproximadamente 6 meses depois, de acordo com a cronologia do tempo bíblico escrito do livro de Atos. Aproximadamente 6 meses depois, a gente se depara em Atos capítulo 3. Não é muito tempo. Se a gente for analisar, 6 meses passa assim, né? Correndo. Mas 6 meses depois, nós nos deparamos com um episódio que mostra uma igreja, que mostra discípulos totalmente diferentes dos discípulos de Atos 1. E eu preciso que você fique com isso aqui, ó. A igreja de Atos 1. Hoje em dia a gente não usa mais álbum de fotografia, né? Na minha casa tem uns 500 ainda. Mas hoje em dia o nosso álbum de fotografia chama Instagram, não é? Se você quiser olhar o Instagram do início da igreja, você lê Atos. Tá bom? Se você quiser assim, eu queria ver a fotografia do início da igreja, você vem para o livro de Atos.
como é que é o início da igreja ali no Novo Testamento? Você vem para o início de Atos. E a fotografia de Atos 1 mostra para a gente uma igreja que o Senhor fala, mas que ela não está entendendo direito o que o Senhor está falando. Mostra para a gente uma igreja que Jesus insiste no assunto. É preciso insistir porque ela não está compreendendo direito acerca do que Jesus está falando. Só que a promessa que Jesus está falando em Atos 1, ela se cumpre em Atos 2. E depois dela se cumprir em Atos 2, nós vemos um retrato diferente dessa igreja. Vocês entendem retrato? É fotografia. A gente vê uma fotografia diferente da igreja em Atos capítulo 3. Eu queria que você viesse para Atos capítulo 3 agora comigo, que agora eu vou pregar sobre 3 tipos de relacionamentos. E além de 3 tipos de relacionamentos que eu quero falar com você essa manhã, eu quero falar sobre qual é o retrato de uma igreja habilitada pelo poder do Espírito Santo. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: nós vamos aprender sobre a habilitação do poder do Espírito. Em Atos capítulo 3, nós encontramos uma das passagens bíblicas mais conhecidas, que é exatamente aquela passagem bíblica que Jesus ele chega à porta formosa do templo, tem lá um deficiente físico, um aleijado de nascença. Jesus não, Pedro e João chegam lá, e quando Pedro e João chegam lá, tem esse aleijado de nascença. É muito conhecida essa passagem, e a gente vai ler isso agora. Atos capítulo 3, a partir do verso 1, diz o seguinte: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estavam sendo levados, diga comigo, estava sendo levado, ok. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto, diga comigo, dando um salto, ficou de pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Três tipos de relacionamentos eu quero falar com você essa manhã. E um primeiro tipo de relacionamento que eu quero falar com você essa manhã é que existem pessoas que só conseguem nos colocar no lugar de pedir esmolas. A Bíblia está nos dizendo aqui que este homem ele era levado. Constantemente ele era levado por pessoas para colocar ele à porta formosa do templo para que ele pedisse esmolas. Ele não chegava lá com as suas próprias pernas porque ele era coxo, ele não andava. Então existiam pessoas que levavam ele até lá. O que esse homem precisava era de esmolas. O que ele mais precisava na vida dele era de esmolas. O que era que ele mais precisava na vida dele? De uma cura. Era o que ele mais precisava. No entanto, algumas pessoas olhavam para aquele homem, e vamos aqui imaginar, não está no texto bíblico, mas vamos imaginar, uma imaginação cabível dentro do texto bíblico. Talvez essas pessoas olhavam para ele e diziam assim: é de nascença, esse problema é de nascença, então não vai ser resolvido. Vamos fazer o seguinte,
vamos ajudar ele no que dá para ajudar. Vamos pegar ele e vamos colocar ele lá na porta formosa do templo, porque tudo que a gente pode fazer para ele é colocar ele na posição de pedir esmolas. Olhe para a pessoa que está do seu lado graciosamente e diga assim: você tem algum tipo de relacionamento que só consegue te colocar na posição de pedir esmolas? Ainda mais graciosamente, olhe para essa pessoa e diga assim: você tem sido alguém que só oferece esmolas para outra pessoa? Esse é um primeiro tipo de relacionamento que a Bíblia está nos trazendo aqui. Aí tem um segundo tipo de relacionamento. Qual que é o segundo tipo de relacionamento? Não são as pessoas que colocavam o coxo na posição de pedir esmolas, mas que davam esmolas. E o ato de esmolas aqui, meus irmãos, de acordo com a historiografia bíblica, ele era um ato inclusive constitucional. Fazia parte da lei naquele tempo. As pessoas que tinham deficiência física, elas tinham o direito de estar em praça pública para pedir esmolas. Por favor, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: graças a Deus, que o direito que o Senhor nos deu é mais do que esmolas. Tinha gente que só colocava ele na posição de pedir esmolas, mas tinha outras pessoas que diziam assim: eu não vou me comprometer de colocar ele na posição, mas se alguém colocar lá, eu vou lá e vou dar a esmola. Olhe graciosamente para a pessoa que está do seu lado e diga assim: você tem algum relacionamento que só te oferece esmolas? Agora, ainda mais graciosamente, olhe para essa pessoa e diga assim: você tem sido alguém que só oferece esmolas a outra pessoa? Dois tipos de relacionamento. E isso é tão sério, porque existem pessoas que, por causa da falta do conhecimento, por causa da ignorância não no sentido de falar alto, brigar, mas ignorância no sentido literal da palavra, que é a falta de conhecimento. Existem pessoas que, pela falta de conhecimento, elas se deixam ser aliançadas por relacionamentos que só colocam essa pessoa para pedir esmolas ou só dar esmolas a essa pessoa. E isso é tão viciante, isso vai se tornando tão viciante, meus irmãos, que o texto bíblico vai nos dizer, olha, volta o seu olhar agora para o texto bíblico, por favor. O verso 5 vai dizer o seguinte: ele os olhava atentamente, esperando, agora olha aqui para mim, esperando receber alguma coisa. Qual era a expectativa daquele coxo? Qual que era a expectativa daquele coxo? Qual que era a expectativa daquele coxo? Receber esmolas. A minha pergunta para você hoje, príncipe e princesa do Senhor, é: qual é a sua expectativa essa manhã, diante daquele que tem todo o poder nos céus e na terra? Porque aquele coxo, ele estava diante de 2 discípulos, que estava fazendo uma pergunta para ele. E tem uma coisa, pastor Aldo, que me admira aqui, sabe o que é? É a coragem de Pedro e João, porque ele diz assim: ei, olha para nós. Eles não olharam para o problema e disseram assim: é grande demais, eu vou cascar fora. Não, esse BO aqui, vou deixar para a pastora Ana, não vou nem resolver, deixa que ela resolve. Essa bronca aqui eu não vou me meter. E esse problema aqui dentro do cara, não, chama o pastor Aldo, eu não vou nem me meter, eu vou deixar esse problema para o pastor Aldo. Vou deixar esse problema para o Fred. Não, Pedro e João não tiveram esse comportamento. O comportamento de Pedro e João foi o seguinte: ei, olha para mim,
Você pode olhar para as pessoas que estão do seu lado e dizer assim: ei, olha para mim. Diz de novo: olhe para mim. Foi o que Pedro e foi o que João disse: olha para mim. Olha para mim. Eles chamaram a responsabilidade: olha para mim. Eles não tiveram medo. Olharam para o BO, era coxo de nascença, mas eles estão se movendo aqui, meus irmãos, não como a igreja de Atos 1, que Deus está falando e eles não estão entendendo. Eles estão se movendo aqui como a igreja que já havia passado pelo revestimento do Espírito Santo. E alguém que passa pelo revestimento do Espírito Santo, alguém que recebe a habilitação do poder do Espírito Santo, essa pessoa não se move mais da mesma maneira, essa pessoa não se comporta mais da mesma maneira. Sabe por quê? Porque quem não tem ainda o nascimento de novo, quem não tem ainda o batismo do Espírito Santo, essa pessoa vai ter a expectativa de mendigo, ela vai ter a expectativa de pedinte. Mas eu não estou diante de pedintes aqui esta manhã, eu estou diante de herdeiros, e quem é herdeiro tem expectativa de herdeiro. Pedro e João olham e dizem assim: olha para mim. E a Bíblia vai dizer que ele olhou atentamente para os olhos deles, esperando receber alguma coisa. Como Pedro e João notou que o que eles estavam esperando era o que ele estava acostumado, ele estava viciado nesse tipo de relacionamento. Aí Pedro e João olham e dizem assim: olha, ouro e prata a gente não tem para te dar não, mas eu tenho uma coisa para dar a você. Eu tenho uma coisa para dar a você. E o que eu tenho para dar para você é uma palavra daquele que é o verbo de toda a criação. Quem passa pelo revestimento do Espírito Santo não se deixa ser alguém que só oferece esmolas ou só coloca os outros na posição de pedir esmolas. Quem passa pelo revestimento do Espírito Santo se move no poder do Espírito Santo para liberar uma palavra que destrava destinos, para liberar uma palavra que manifesta poder, para liberar uma palavra que manifesta cura, milagre, poder, salvação, novo tempo. Nós cantamos aqui essa manhã: eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Fazendo o quê? Fazendo o quê, Fred? Todo medo desaparecer. Fazendo todo medo desaparecer. Olhe para essa pessoa linda de Jesus que está do seu lado e diga assim: um dos maiores empecilhos para você se mover no poder do Senhor se chama medo, mas hoje ele vai desaparecer. Quem estava aqui na vigília? Quem estava aqui na vigília? Você já aprendeu que o medo não é só um sentimento. O que o medo é? Ele é um espírito da vizinho. Você está aqui, rapaz. Aleluia. O medo é um espírito. E por que nós podemos dizer que o medo é um espírito? Porque a Bíblia vai nos dizer que Deus não nos deu espírito do medo, mas espírito de poder, espírito de força, espírito de coragem e de ousadia. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: o espírito que habita em você não combina em nada com a mentalidade de medo. Ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho, eu te dou.
E o que foi que eles disseram? Em nome de Jesus, o Cristo Nazareno, levanta e... E a palavra vai dizer que este homem, ele levantou caqueteando? Não, né? A palavra vai dizer que esse homem levantou tateando, se apoiando assim, meio que manco nos pés. Foi se levantando devagarzinho? Não, né? Como que a palavra diz que ele se levantou? Como é que é, meu ungido? Deu um salto. Deu um salto. De um salto só, ele se pôs de pé. Mas antes dele dar um salto, a Bíblia diz que ele estava olhando para os olhos de Pedro e João. Ele firmou a mão dele na mão de Pedro e João. Pedro e João estendeu a mão. Além de liberar a palavra diz que Pedro e João, estendendo a mão, aquele homem se apoiou na mão deles, firmou seus pés e tornozelos, e depois se levantou de um salto. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: a sua responsabilidade é liberar a palavra de poder, estender a mão e esperar quem recebe a palavra se mover. Existe uma responsabilidade muito grande no ministério de ensino. A palavra do Senhor vai nos dizer que os mestres, eles serão o quê? Mais duramente cobrados. E por que os mestres vão ser mais duramente cobrados? Porque a palavra de um professor em uma sala de aula, ela tem muita autoridade. A gente geralmente acredita, a gente está ali com o coração aberto e acreditando no que está sendo dito. Mas tem uma coisa que é de maior responsabilidade do que você falar em nome de Deus. É você ouvir o que está sendo falado e você crer no que está sendo falado. Se mover no que está sendo falado. Aquele coxo não apenas ouviu o que Pedro e João disse, mas ele se moveu, porque ele creu. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: só se move quem crê. Quem não crê, fica paralisado. Só se move quem crê. Meus irmãos, fazer quando tem dinheiro é fácil. Eu quero ver se mover quando tem que ter fé. Meus irmãos, agradecer depois que acontece é fácil. Eu quero ver dançar e jubilar e agradecer quando o milagre ainda está para acontecer. Quantos aqui essa manhã vieram para receber algo da parte de Deus? Vou fazer essa pergunta e te dar a oportunidade mais uma vez. Quantos aqui essa manhã vieram para receber algo da parte de Deus? Permaneça com sua mão levantada, por favor. Diga assim comigo: Senhor, eu sei que eu vou receber, mas essa manhã eu não vou apenas receber, eu vou liberar. Assim como Pedro e João, eu vou olhar para a adversidade, para o problema, para o impossível, e eu vou liberar uma palavra de fé, de poder, porque eu sou o canal, o instrumento, o vaso que Deus quer usar, que o Senhor quer usar para manifestar poder. Se você crê nisso, Lagoinha Braga, reaja diante do Senhor, mova-se diante do Senhor. Pessoas que colocam os outros para pedir esmolas. Pessoas que só dão esmolas. Pessoas que estão acostumadas a receber esmolas. Esmolas emocionais. A gente está falando aqui só de esmola dinheiro, amém? Existem esmolas que são emocionais. Existem esmolas que são afetivas.
Existem esmolas que são psíquicas, que são estruturais. Alguém talvez foi acostumado, foi forjado desde pequenininho, acreditando que na sua vida só vai acontecer até aqui. Você já foi o só que não da sua família, será? Eu já fui. O que é o só que não da família? É aquela pessoa que alguém um dia olhou para ela e disse assim: olha, não, sai de Roma não. Fica em Roma, vai para o Brasil não fazer seminário, não vai dar certo. Você está planejando tudo isso, mas só que não vai dar certo. A Bíblia fala sobre um homem chamado José. Ele compartilhou sobre um sonho de Deus na vida dele, e ele escutou dos seus próprios irmãos. Você acha que isso vai acontecer com a sua vida? Não aconteceu com ninguém da nossa família até agora e vai acontecer na sua. Mas aí José acredita. José acredita. E José se move na palavra que Deus deu para ele se mover. A traição dos irmãos não parou José. Tirarem a túnica de José não pararam ele. O fato de jogarem José dentro de um calabouço e depois ele ser vendido como escravo não paralisou José. Sabe por quê? Porque quem recebe uma palavra e crê nessa palavra se move em ousadia e fé nessa palavra. E alguém que recebe e se move de acordo com a palavra de Deus é imparável. Ninguém consegue parar essa pessoa. Alguém pode até olhar e dizer assim: não vai acontecer nada. Mas pega isso aqui que eu estou dizendo para você. Entre a palavra e o cumprimento existe um tempo que se chama processo. E processo é o veículo pelo qual Deus ele estabelece tratamento. Se você passar por uma construção, algo que está sendo construído, você vai passar várias vezes na frente daquela construção. Você vai olhar e vai dizer assim: será que vai sair alguma coisa daí? Sabe por quê? Porque 70% do tempo de uma obra é para baixo. Se chama fundamento, fundação. Quando a semente é plantada, ela já cresce para cima. Quando a semente ela é plantada, ela cresce primeiro para onde? Para baixo. Tentaram arrancar a semente da palavra na vida de José. E essa semente, dessa palavra que Deus lançou sobre a sua vida, das promessas do Senhor para a sua vida, ela só pode ser arrancada se você deixar de acreditar e deixar de se mover. Mas enquanto você acreditar, enquanto você se mover, essa semente ela está criando raízes, ela está crescendo para baixo. Alguém está olhando e está dizendo assim: meu Deus, se moveu, fez isso, aquilo, outro e não está acontecendo nada. Vai para o teu secreto e diz assim: Deus, tem gente que está achando que não está acontecendo nada, mas eu estou crescendo para baixo. E de acordo com o Salmo 1, verso 3, vai dizer o seguinte: que esta árvore, ela dá fruto na estação própria. O tempo de dar fruto pode até não ter chegado, mas eu estou sendo arraigado, eu estou sendo alicerçado, eu estou sendo fundamentado, porque quando Deus se levantar, você vai ter alicerce para suportar ventos e tempestades, e nada vai conseguir te parar e derrubar. Mas tudo isso por causa da habilitação do poder. Me ajuda aí. Por causa da habilitação do... Celiton, que tipo de tratamento é esse que acontece no processo? Vou falar sobre uma coisa. Sabe qual que é? Cadê o... Conferência do Espírito Santo 2024. Mais uma vez, para ficar bonito. Conferência do Espírito Santo 2000. Eu não tenho uma voz de radialista talvez igual a pastora. A pastora estava dando os avisos aqui. Eu digo: essa mulher é radialista, só pode. Falando igual o povo da TV. Conferência do Espírito Santo 2024. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: o tratamento tem um propósito, que é esse: manifestar poder,
mas não reter a glória. Porque é tudo pela graça. E a graça, meus queridos, como diria o nosso querido pastor e mestre Drummond Lacerda, no livro Fora do Alcance das Crianças, a graça, ela nos tira o mérito, mas ela não nos tira a responsabilidade. Você tem de orar, mas não vai ser por causa que você orou que você vai ter mérito quando a promessa se cumprir. Você tem de jejuar, mas não vai ser por causa do seu jejum que você vai ter mérito quando a promessa se cumprir. Você tem que fazer propósito, cumprir disciplinas espirituais, mas não vai ser por causa do que você fez que você vai ter o mérito, que você vai ter a glória, porque Deus vai manifestar poder, mas Ele está te habilitando e te tratando, para quando a promessa acontecer, você dará a Ele a glória, porque só Ele merece a glória. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: prazer, pode se despedir de mim essa manhã, porque hoje eu vou nascer de novo. Ainda que eu já seja crente, eu vou nascer de novo, e eu vou nascer com consciência e fé. Diga, com consciência e fé de alguém que já foi habilitado com poder. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor Jesus Cristo essa manhã. Se você quiser, você vai apenas ter em sua mente o que eu vou pedir agora. Mas se você quiser, você pode ter a liberdade também de você escrever no seu bloco de notas, do seu celular, ou até mesmo escrever em um papel. Eu queria que você trouxesse à sua mente agora 3 impossíveis, assim como aquele coxo da porta formosa do templo. Queria que você trouxesse agora 3 impossíveis. Três coisas que sejam impossíveis, que você olha e diz assim: meu Deus, será que isso vai acontecer? Depois de trazer essas 3 coisas impossíveis à sua mente, queria pedir que todos ficassem em pé, por favor. O louvor pode subir, por gentileza.